Esse é o terceiro episódio da Casa dos Sonhos e eu vou falar das etapas da reforma da casa. Eu sou a Cíntia do Decorei Tudo. Vamos lá? Como eu conto nos 2 primeiros episódios, tem uma playlist, tá? Para facilitar você ver os anteriores. Não foi uma reforma feita e uma compra da casa feita com dinheiro sobrando. Foi tudo muito apertado. Claro que a gente tinha uma cabeça boa para conseguir construir o nosso sonho e eu dou dicas aqui para você conseguir construir o seu também. O meu era a minha casa nesse momento e eu vou falar agora das etapas dessa reforma para você entender como é que a gente conseguiu fazer com pouco dinheiro. Afinal de contas, tudo que a gente tinha, a gente colocou na compra da casa. A primeira etapa, que foi toda feita antes da gente mudar, foi a parte estrutural. No andar de baixo, quais as modificações que ficaram definidas no projeto? O projeto estava pronto, tá? Isso é fundamental, você não precisa executar tudo de uma vez, mas o projeto, o plano tem que estar pronto. A primeira etapa foi, no primeiro andar, apenas foi o fechamento do átrio ou do alpendre. O que é isso? Sabe aquelas casas antigas que tem a porta da casa e tem uma varandinha coberta que até tinha cadeira e as pessoas viam as pessoas passarem na rua? Hoje até existe ainda essas casas antigas assim, mas ninguém mais fica sentado ali olhando. É uma pena, né? Porque é bem gostoso. Então tinha esse alpendre, esse átrio na casa. E esse átrio foi fechado e foi transformado em hall. Foi tirada a porta que dava direto na sala, que isso também complicaria a disposição dos móveis, e foi colocada no começo desse átrio, tá? Até não tinha mais o conforto de abrir mais a porta sem estar tomando chuva, teria que pôr um toldo. Mas foi a escolha que a gente fez, já que a área da casa não era muito grande, para conseguir ter um hall de entrada e otimizar melhor a decoração futuramente da própria sala de estar. Outra questão na parte de baixo foi que assim, tinham 2 salas, tinha a sala propriamente dita e a sala de jantar, que era praticamente do tamanho da sala. E tinha uma viga, dá pra ver no vídeo anterior no final, tinha a viga, e sabe quando tem o entorno assim, a passagem para outra sala? E eu quis tirar isso justamente para unificar e a sala ficar maior, porque não era uma sala grande, tá? E aí para poder fazer isso, como a estrutura da casa era de parede autoportante, o que é isso? As paredes sustentam o andar de cima, não tem colunas, tá? Então você tira uma parede e a sua casa pode vir abaixo. Então o que a gente fez? A gente, com a ajuda de um engenheiro amigo meu, compramos uma viga e instalamos uma viga apoiada nas paredes laterais. Se você reparar, quando eu mostrar a foto da casa pronta, você vai ver essa viga aqui disfarçada, tá? Com gesso, com spot de luz, ela tá ali bem à vista até se você prestar atenção. Então no andar de baixo foi só isso que a gente fez de mudança, reformamos o banheiro e mantivemos a cozinha da mesma maneira que estava. No andar de cima foi remanejado o layout dos banheiros, eram 2 banheiros que davam para o corredor, inclusive o corredor de acesso ao segundo banheiro era uma perda de espaço. Eu peguei toda essa área desse corredorzinho dos 2 banheiros e em planta redefini 2 banheiros novos, um dando para o quarto de casal dentro, virando uma suíte, e o outro banheiro continuava no corredor, servindo os outros 3 quartos. Eu quero deixar claro uma coisa aqui. De novo, era uma casa pequena, não era uma casa cheia de suíte. Acho que uma casa, sabe, que não é uma casa imensa, ter um monte de suíte, um monte de banheiro, é realmente um despropósito. Então eu mantive esse jeito antigo de ter um banheiro corredor servindo os quartos dos filhos, o que eu acho que não tem problema nenhum, né? Inclusive porque nós temos 2 meninos, então não tinha aquela coisa de ter mais um banheiro para uma menina, porque aí eu acho que numa casa desse tamanho poderia ter feito mais um banheiro com certeza no andar de cima, se fosse o caso de um filho homem e uma filha mulher. No andar de cima também planejei de trocar todas as janelas. O andar de baixo não, isso ficou para outra etapa. Então nessa primeira etapa, todas as janelas do andar de cima foram trocadas e também o piso da casa toda foi trocado. Estávamos mudando para uma casa com um bebê, então precisávamos de tranquilidade no andar de cima, não ter mais obras nos próximos tempos, porque afinal de contas o bebê, quando eu mudei para casa, ele tinha 19 dias, o Felipe. Pode imaginar, ia demorar muito tempo para ele deixar de ser um bebê. E eu pretendia continuar fazendo as reformas da casa num período não tão longo da mudança. Mais uma obrinha nessa primeira etapa que eu já citei, tô organizando aqui nesse terceiro vídeo, foi a edícula, tá? Tinha uma edícula, que era todo o comprimento do terreno no fundo. O que tinha nessa edícula? Tinha uma lavanderia boa, tinha um quartinho, tinha mais um quarto com banheiro, que ficou morando lá a nossa babá, né? E tinha a garagem.
o que foi feito nessa primeira etapa? Foi reformado completamente esta lavanderia e trocado as janelas do quartinho ali que a moça iria morar, porque não entrava muito a luz, então fizemos isso, não fizemos mais nada. Tá vendo? Com muita cabeça, né? Organizando tudo direitinho. Esta primeira etapa também teve uma coisa que foi um diferencial do resto da casa. O quarto do Felipe ficou pronto e decorado, com tecido na parede, pintadinho, com luminária instalada, tudo perfeito. O bebê mudou com 19 dias para o seu quarto pronto. Claro que a infraestrutura toda foi feita. A troca de elétricos, pontos novos de elétrica e também os canos, óbvio, né? Vamos à segunda etapa. O que foi feito na segunda etapa? Nós já tínhamos mudado para casa, tá? Eu tô falando de obra, depois vai ter um vídeo só da decoração, ok? A segunda etapa foi trocar as janelas do andar de baixo. Mas isso foi planejado antes de começar a primeira etapa, que faríamos dessa maneira, porque não ia dar tempo para mudar. Em 4 meses, ó, abril, maio, junho e julho, né? Felipe nasceu em 16 de agosto, 19 dias depois. Então não dava para fazer tudo. As janelas do andar de baixo foram encomendadas e trocadas depois de 8 meses. E foi pensado de maneira que não detonasse o piso, que é como esse piso aqui, de madeira maciça, certificada, claro, e já acabada. Então foi protegido tudo, foi trocada a janela sem danificar nada do que já estava pronto. A terceira etapa foi a troca do piso da cozinha. Aí já é mais decoração, porque não tinha necessidade. Mas aquele piso de cerâmica clara era muito sem graça e me incomodava muito. Acho que já mais de um ano que a gente estava na casa. A quarta etapa de obra foi a troca do piso da área externa. O piso da área externa era de cerâmica, coisa que eu já disse aqui nos vídeos, vou colocar um card aqui para você ver de piso de área externa, que não é ideal piso cerâmico para área externa, tem que ser um piso, se for cerâmico, próprio para área externa. Não era próprio para área externa. Mesmo quando às vezes eles dizem que é antiderrapante, é muito liso a maioria dos pisos e tinha uma área bem grande com um piso que me desagradava muito. E eu troquei por um mosaico português, que é aquele que encaixa, sabe? Que tem na praia de Copacabana, se você não sabe direito qual que é, que são umas pedrinhas assim, vão formando um desenho. Uma coisa de louco esse serviço para mandar fazer. E bem caro, mas durável e muito bonito. Eu queria que tivesse em volta da casa um piso que combinasse com a casa e ficasse maravilhoso. Foram as etapas, fomos fazendo conforme a nossa condição financeira de fazer. E tem muita coisa aí no meio que a gente venceu, né? Troca de emprego do meu marido, eu trabalhando menos na época que o bebê nasceu, mas a gente tinha uma vida focada que, no momento, o principal era reformar e finalizar a casa. Curte se você gostou, compartilha para inspirar os seus amigos e tem um e-book de graça aqui para você. Você vai gostar. Clica lá. Gostou do NetSinks? Vamos pro 4º episódio a semana que vem.